A TV Alice transmite a partir de agora a reunião ordinária da Comissão de Cultura. O colegiado é presidido pela deputada Irine Lopes. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, todas e todas, a todes. Bom dia aos deputados Sérgio Meneghelli e Fabrício Gandini. Estamos aqui também dando um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa e vamos dar início à nossa sessão. Então, havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Leitura, discussão e aprovação da ata. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que, disponibilizada nos e-mails das senhoras deputadas e dos senhores deputados, eu indago se algum parlamentar deseja retificá-la. Não havendo quem queira retificar, como vota o deputado Fabrício Gandini? Conforme apresentada a ata. Como vota o deputado Sérgio Meneghelli? Conforme foi apresentado. Eu também voto pela aprovação. A ata aprovada. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Correspondência eletrônica da senhora Luciana Santos, proponente do coletivo literário Teresa de Benguela, convidando essa comissão para o seu 8º sarau a ser realizado no Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz, Mucane, em Vitória, no dia 18 de maio de 2024, das 16 às 19 horas. A comissão para a secretaria para os procedimentos necessários. Correspondência eletrônica da senhora Ana Lúcia Negri Santos, assessoria de gabinete da Secretaria do Estado da Cultura, informando que a Secult não poderá participar da reunião itinerante desta comissão em Vila Pavão. Ciente a secretaria da Comissão para Providências. Correspondência eletrônica da senhora Herbelina Azevedo, diretora do Departamento de Cultura e Eventos da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, encaminhando o termo de responsabilidade do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Funcultura, número 036 de 2023, vigência em novembro de 2023 a abril de 2025, podendo ser prorrogado conforme previsão legal. Parabéns a Bom Jesus do Norte e a secretária. Ciente a secretaria da Comissão para Providências. Proposições recebidas. Projeto de lei número 933 de 2023, análise de mérito, autor deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio histórico, cultural, material do Estado do Espírito Santo a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Najem Abicair, sediada no município de Iúna. Projeto de lei número 669, de 2023, análise de mérito. Autor, deputado delegado Danilo Baiense, declara as corridas de rua como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 894, de 2023, análise de mérito, autor, deputado Coronel Wellington, ementa, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São Sebastião de Afonso Cláudio. Proposições distribuídas à senhora deputada e ao senhor deputado, e aos senhores deputados. Projeto de lei número 842, de 2024, análise de mérito. Autor, deputado Coronel Wellington, ementa, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do carro de boi de São José do Calçado. Relator, deputado Sérgio Meneghelli. Estou apto a relatar. Deputada vai.
Prazo do relator, 14 de maio de 2024. Prazo da comissão, 21 de maio de 2024. Projeto de lei número 826 de 2023. Análise de mérito. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo a banda de música da PMES. Relator, deputado Sérgio Meneghelli. Prazo do relator, 14 de maio de 2024. Prazo da comissão, 21 de maio de 2024. Projeto de lei número 311 de 2023. Análise de mérito. Autor, deputado Vandinho Leite. Ementa, altera a redação do artigo número 3º, inciso 4º, da lei número 10.296, de 12 de novembro de 2014, para incluir a cultura gospel e dar outras providências. Relator, deputado Fabrício Gandinho. Prazo do relator, 9 de abril de 2024. Prazo da comissão, 16 de abril de 2024. Projeto de lei número 721 de 2023. Análise de mérito. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo e a festa de São João Batista de Irupi. Relator, deputado Fabrício Gandini. Prazo do relator, 9 de abril de 2024. Prazo da comissão, 16 de abril de 2024. Projeto de lei número 854 de 2023. Autor, deputado Capitão Assunção. Ementa, declara o Clube dos Desbravadores, mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, como patrimônio histórico imaterial do Estado do Espírito Santo. Relator, deputado Fabrício Gandini. Prazo do relator, 14 de maio de 2024. Prazo da comissão, 21 de maio de 2024. Projeto de lei número 708 de 2023. Análise de mérito. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo a Federação Capixaba de Rodeio. Relator, deputado Fabrício Gandini. Prazo do relator, 9 de abril de 2024. Prazo da comissão, 16 de abril de 2024. Projeto de resolução número 32 de 2024, análise de mérito. Autor, deputado Danilo Baiense. Ementa, cria a medalha Brás da Costa Rubim em homenagem aos profissionais da história e cultura espírito-santense. Relator, deputado Sérgio Meneghelli. Prazo do relator, 14 de maio de 2024. Prazo da comissão, 21 de maio de 2024. Projeto de lei número 837 de 2023, análise de mérito. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa, declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo o Festival do Maior Café do Mundo de Brejetuba. Relatora, deputada Irine Lopes. Prazo do relator, 14 de maio de 2024. Prazo da comissão, 21 de maio de 2024. Projeto de lei número 340 de 2023, análise de mérito. Autor, deputado Dr. Bruno. Ementa, declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico no estado as falésias localizadas no município de Marataízes. Relatora, deputada Irine Lopes. Prazo do relator, 14 de maio de 2024. Prazo da comissão, 21 de maio de 2024. Proposição sobrestada, não houve no período. Proposição baixada de pauta, não houve no período. Agradeço e devolvo a palavra à deputada Irine Lopes. Passaremos agora, então, à análise de mérito de alguns dos projetos que aqui foram analisados, que foram aqui lidos, e outros projetos nós teremos que deixar para análise e votação na próxima sessão dessa comissão. Então, eu passo a palavra ao deputado Sérgio Meneghelli para a relatoria do projeto de lei 842 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington. Passo a relatar o projeto de lei número 842/2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do Carro de Boi de São José dos Calçados. Como citou o autor,
o carro de boi foi um dos principais meios de transporte utilizado para transportar a produção das fazendas para a cidade de São José do Calçado, e ainda é utilizado por algumas famílias. Por se tratar de um ícone da cultura local, anualmente é realizada a Festa do Carro do Boi em São José do Calçado, que este ano terá sua 22ª edição. Diante da importância da festividade e para manter viva essa tradição local, relato pela aprovação do projeto. Eu queria deixar bem claro que eu só relato pela importância da festa, mas eu sou contra tudo que envolve animal. Acho que o homem não tem necessidade hoje em dia de usar animal para se divertir. Eu indago se há algum deputado que queira fazer algum comentário. Discutir a matéria. Deputado Fabrício Gandini, não. Eu gostaria de fazer só uma observação, porque, assim como o deputado Sérgio Meneghelli, eu não sou favorável à participação de animais em qualquer programação. Então, vou acompanhar o voto, mas acho que essa comissão poderia, ou o senhor, poderia apresentar em plenário uma emenda supressiva da parte que trata só de animais. Então, okay. Vamos à votação. Como vota o deputado Gandini? Vou votar contrário à matéria. Eu vou votar favorável à matéria com as observações feitas pelo deputado Meneghelli, que foi o relator. O próximo projeto também será de relatoria do deputado Sérgio Meneghelli, é o projeto número 826/2023, de autoria do deputado Coronel Wellington. Passo a relatar o projeto de lei 826/2023, de autoria do deputado do Coronel Wellington, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. A Banda da Polícia Militar foi criada em 1840, sendo oficialmente institucionalizada em 1892, no governo de Muniz Freire. Além de desenvolver atividades típicas militares, a Banda de Música realiza concertos sinfônicos em teatro, praças públicas, desfiles cívicos, show com os artistas locais e nacionais e internacionais, bem como outras audições em todo o Estado, promovendo e valorizando a cultura e a interação social. Diante de sua importância cultural e social, relato pela aprovação do projeto. Deputado Gandini quer discutir a matéria? Bom, eu também não quero discutir, só quero fazer um parabenizo à banda, a banda de música, que na prática é quase uma orquestra de tão bem organizada e tão bem apresentada em todos os eventos. Passaremos, então, já que ninguém quer discutir a matéria, a votação. Como voto o deputado Gandini? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Matéria aprovada. Deputada, eu gostaria de fazer, fazendo uma observação, que já que ela apresenta aí concertos em teatros e tudo, para essa comissão convocar o maestro ou responsável pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, porque, na verdade, o Espírito Santo todinho paga essa orquestra só para ela se apresentar na Grande Vitória. A última vez que ela foi a Colatina tem 8 anos, porque eu precisei pagar transporte, precisei pagar alimentação através de patrocínio, porque eles não saem. Então, eu acho assim, uma vergonha o interior, todo o interior, cidades como Cachoeiro, Linhares, não ter o privilégio de ver. E quando a gente vê essa orquestra aqui, participando de eventos em parceria com empresas particulares, no caso
aí, todo fim de ano, tem, com o apoio da TV Gazeta, convidado. E fica muito, sabe, incentivar um jovem do interior a gostar da música erudita, ou realmente ele não sabe o que é uma boé, ele não sabe o que é um instrumento básico. Então, eu gostaria de fazer essa observação, a senhora que é muito atenada à cultura, e que a gente possa fazer isso, porque eles, todos os músicos recebem, o maestro recebe, todas as despesas do governo do Estado, quando, na verdade, só o pessoal da capital tem o privilégio. Ela se apresenta aqui 4, 5, 6, até 10 vezes ao ano e não reda o pé do centro da cidade. Se sai, é porque alguém contrata. E outra coisa, foi muito difícil. Eu demorei 3 anos para poder levar, porque eles falavam que tinha uma programação já anual, não sei o quê. Então, aí, um ano anterior, eu convoquei para o próximo ano, para eles não virem com essa desculpa. Só isso, deputado. Eu colocarei na pauta, deputado Meneghelli, porque tenho a mesma opinião da necessidade de que a orquestra circule, faça um circuito pelo Estado todo, todos os anos. Nós temos um problema causado pela terceirização. Quem administra não é a FAMES. Quem administra a orquestra é uma OCIP. Então, nós teremos que trazer aqui, e nem o maestro Trafeschi. Agora me enrolei. Trefegel. Ele é subordinado à agenda feita pela OCIP. Ele não tem autonomia para construir a agenda da nossa querida orquestra, que todo mundo diz. Então, assim, a Companhia de Ópera de Vitória é a OCIP que é responsável pelas apresentações, então nós devemos convocar a ela e alguém da FAMES para estar aqui, e também da Secretaria da Educação, que é responsável pela FAMES, para que a gente possa discutir sobre essa questão. Então, eu acato e vou pautar. Olha, gente, tem uma discussão aqui se é a Secult, se é a FAMES. A maioria aqui está falando que é Secult. Mas eu tenho certeza que é a FAMES. Então, depois nós vamos tirar essa dúvida. A FAMES não é só uma escola de música? Não, mas ela é uma faculdade de música. É uma faculdade estadual de música. Como eu me relaciono muito com a FAMES, por isso sei da ligação de que a FAMES está subordinada à educação e é ela que a orquestra tem que se reportar a ela. Porém, essa parte foi terceirizada com a Companhia de Ópera de Vitória. Então, nós temos que chamar aqui todos os atores que têm responsabilidade aqui nesse projeto. Se for a Secretaria, a Secult, eu devidamente vou me retratar perante os meus companheiros de comissão. Eu passo agora a palavra ao deputado Fabrício Gandini, que fará a relatoria de 2 projetos. O projeto 721 de 2023 e o projeto 854-2023. Obviamente, a votação será, né, a cada projeto que for relatado. Ok. O primeiro projeto é do Coronel Wellington, e declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São João Batista de Irupi. Eu vou ler um trecho da justificativa.
O território que hoje constitui o município de Irupi, localizado no Caparaó, Capixaba, sul do estado do Espírito Santo, já foi chamado de Cachoeirinha do Rio Pardo, tendo sido criado e se desenvolvido ao redor da capela de São João Batista, vindo a tornar-se o santo padroeiro do município, tendo o dia 24 de junho como data representativa de seu nascimento, sendo feriado municipal. Historicamente falando, a primeira edição da festa foi realizada em junho de 1911, com a celebração ao santo padroeiro da cidade, tornando-se popularmente conhecida como Festa de São João Batista de Irupi. Com essa intencionalidade, o deputado Coronel Wellington visa transformar em patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Portanto, uma matéria, assim como as outras que a gente votou, de importância cultural. Então, nós vamos declarar pela aprovação da matéria na Comissão de Cultura. Devolvo à deputada Irine. Deputado Sérgio quer discutir a matéria? Não. Então, vamos passar à votação. Como vota o deputado Sérgio Meneghelli? Eu acompanho o relatório do deputado Gandini. Eu também acompanho, portanto, está aprovada a matéria. A matéria seguinte é do deputado Capitão Assunção, que declara o Clube dos Desbravadores, mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, como patrimônio histórico e material do Estado do Espírito Santo. Também vou fazer a leitura de um trecho da justificativa, até para que a gente possa conhecer mais profundamente a história. Os desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia não são apenas um grupo de jovens em uniformes, mas sim um movimento global que busca instigar o desenvolvimento integral, o comprometimento com valores morais e espirituais e o serviço à comunidade. Surgiu na primeira metade do século XX nos Estados Unidos e expandiu-se progressivamente pelo mundo. No Brasil, suas origens datam da década de 60, com um movimento que, mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresenta inegável marca humanista e cívica, acolhendo jovens, fortalecendo seu caráter e contribuindo para a sólida formação de cidadãos, como seres humanos comprometidos com a solidariedade. As atividades desenvolvidas nesse clube objetivam o desenvolvimento físico, mental e espiritual das crianças, adolescentes e jovens, envolvendo orientação sobre saúde, convívio social, família, trânsito, religião, consumo de cigarros, álcool e drogas. O trabalho é sempre desenvolvido em equipe, procurando serem úteis à comunidade, prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que procuram desenvolver, em tudo o que fazem, procuram desenvolver amor a Deus e à pátria, e, além disso, fazem muitos amigos. Por fim, a título de informação, o clube está presente em mais de 160 países, com 90 mil sedes e mais de 1,5 milhão de participantes. Diante da importância do Clube dos Desbravadores, que tem papel importante no desenvolvimento pessoal, ético, social, físico e mental dos jovens, preparando-os para se tornarem cidadãos ativos e contribuintes em suas comunidades e na sociedade em geral. Portanto, fica bem justificado e a importância cultural dessa instituição, e a gente também opina pela aprovação do projeto de lei 854/2023. Passo à deputada Irine. Eu indago ao deputado Sérgio Meneghelli se quer discutir a matéria. Olha, eu gostaria sim, porque, parabenizando o relatório do deputado Gandini e a autoria do projeto, porque isso é muito importante. Nós temos isso em Colatina e que, na verdade, parece até muito, o movimento parece muito com os bandeirantes, né, de antigamente, os lobinhos, que era patrocinado pelo Colégio Marista, e esse movimento é patrocinado pela Igreja Adventista. Em Colatina, eles têm uma atividade muito grande, sempre participando de eventos comemorativos, inclusive tem bandas, uma banda de música, já que todos os anos faz parte do desfile da cidade. Então, realmente é um projeto que nós devemos aprovar com louvor.
Eu também acompanho o voto do relator, portanto, a matéria está aprovada. Com isso, nós concluímos a ordem do dia. Eu vou aproveitar, antes de passar a fala à nossa convidada de hoje, eu gostaria de colocar em votação o requerimento verbal do deputado Sérgio Meneghelli para convidar os responsáveis pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo para que a gente possa discutir essa questão da estadualização das apresentações. Pergunto se o deputado Gandini quer discutir a matéria. Obrigada, foi ótimo. Eu também não quero discutir. Em votação, como voto o deputado Gandini. Eu também voto pela aprovação, então está aprovado a Secretaria para as Providências. Bom, nós sempre temos convidado pessoas que possam vir aqui para nos falar sobre assuntos relativos à cultura. E hoje nós convidamos a senhora Célia Tavares, que é a coordenadora do escritório do Ministério da Cultura no Espírito Santo. É bom ressaltar que nunca tivemos nos estados escritório do Ministério da Cultura. Essa é uma inovação que nos coloca num contato mais direto com o MINC, porque temos interlocução no Estado. Então, eu vou passar a palavra para a Célia Tavares e para que ela possa fazer uma exposição rápida para nós de todas, apresentar o escritório e, obviamente, todas as novas legislações e, especialmente, a questão da distribuição orçamentária, que teve um crescimento grande no último período, beneficiando os fazedores de cultura em todas as áreas. Célia, muito obrigada pela presença, muito bem-vinda, e você está com a palavra. Bom dia. Está funcionando? Bom dia, quero primeiro pedir desculpas pelo atraso, o deslocamento de Cariacica até aqui, o trânsito hoje estava muito acima do normal, já não é fácil, hoje estava pior. Cumprimentar a deputada Irine, agradecer pelo convite, o deputado Gandini, né, o deputado Sérgio Meneghelli, perdão, é o atraso. Né, agradecer, né, de novo o convite, e eu trouxe aqui uma apresentação onde nós vamos focar mais no momento que nós estamos vivenciando do Ministério da Cultura, que é um prazo que nós temos, quando eu digo nós, são todos os municípios que fizeram adesão, né, a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, onde nós vamos ter, nestes próximos 5 anos, já incluindo esse ano de 2024, né, 15 bilhões de investimento na cultura. Né? Nunca se teve tanto recurso para a cultura. E, obviamente, para que esse recurso seja bem aplicado, é necessário que se cumpra alguns critérios e que se tenha o devido acompanhamento, principalmente da sociedade. Né? E que nós estamos nos referindo ao PAAR, né, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, que os municípios devem fazer até agora, este 31 de maio. Nós estamos orientando os municípios, acompanhando, e trazer essa apresentação aqui para ajudar mais ainda na divulgação dessa necessidade que se tem que fazer. Então, é isso que nós estamos trazendo. Né? Como já foi dito, eu sou a coordenadora do escritório. O escritório ainda não tem uma sede física, mas terá no centro de Vitória. Nós estamos em tratativas com o Ministério da Gestão, estaremos ocupando lá onde era a antiga Receita Federal, um daqueles espaços. E, enquanto a gente não está na sede física, a gente trabalha em home office. Mas estamos sempre atendendo, né, aos municípios, aos trabalhadores da cultura, todos que se interessam, né, pela causa. Então, a gente estava falando, né, da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura.
Lembrando que a gente teve leis emergenciais, principalmente na situação difícil da pandemia, né? Nós tivemos a Paulo Gustavo e nós tivemos a Aldir Blanc emergencial. Então, nós estamos falando de 3 legislações, né? Paulo Gustavo, Aldir Blanc emergencial e essa, né, que é a Aldir Blanc, que é a política nacional. Então, saímos da emergencial. Alguns municípios estão ainda aplicando a Paulo Gustavo, que podem fazer ainda até o final desse 2024. Uma questão, inclusive, que eu já falo para vocês, que é uma dúvida que todos têm, a gente vai entrar em um processo eleitoral, os municípios podem continuar fazendo os investimentos da Paulo Gustavo? Podem e devem. Né, isso já foi tratado, já temos legislações, né, de que você não pode interromper uma política, principalmente uma política que beneficie uma classe que foi tão prejudicada, que é a classe da cultura, por conta de um processo que a gente está vivendo, e nós sabemos que se cumpre as legislações, né, os prefeitos que estão em andamento, desde que se cumpra as legislações, né, que tratam da questão eleitoral, não se pode penalizar. Então, a Paulo Gustavo está em andamento e a Aldir Blanc também. Então, eu vou falar um pouco aqui de uma coisa que a gente chama muito, né, que eu vou afastar um pouquinho aqui para facilitar ali a leitura, né, que é a Política Nacional de Cultura. O que é isso? Nós temos a legislação, ela foi instituída pela Lei 13.018 de 2014, que é a política de base do Sistema Nacional de Cultura. Na verdade, ela tem 10 anos de lei, mas ela tem 20 anos de existência. Este ano faz 20 anos, que começou lá no ministro Gilberto Gil. Né? E 2004, parte do reconhecimento de que o acesso aos bens culturais é um direito social básico, portanto, uma obrigação do Estado. Então, diferente daquela ideia de que o Estado leva a cultura, como muitos consideram, na Política Nacional de Cultura Viva, a cultura já existe, porque verdadeiramente é assim. Né? A cultura está presente em todos os territórios, nos diversos grupos. Então, ela já existe. E ela existindo, o que o Estado vai fazer é dar condições para que ela, né, tenha uma vivência, né, garantida. Né? É a ideia de que você tem que ter consciência do direito a ter direito. Fazemos cultura, portanto, temos o direito a sermos financiados por aquilo que nós fazemos. É só nós lembrarmos, né? Lembrar de Colatina, lembrar das várias cidades, quantos grupos atuam, e muitas vezes sem o devido apoio. Isso é cultura viva. Podemos passar. Né? Também tem um outro conceito que é importante frisar, que são os pontos de cultura. Né? Que são pontos de cultura? São grupos culturais da sociedade civil que promovem o acesso da população aos bens e serviços culturais nos diversos territórios. Atuam em quê? Atuam na formação cultural, é a maior rede comunitária de educação da sociedade civil que existe no país. Nós temos, né, 5.400 e tantos municípios. Em todos os municípios desse país, a gente tem pontos de cultura. Atua na dimensão estética, criação, produção, difusão das várias linguagens artísticas que nós temos, na promoção de acessibilidade e equidade, na redução das desigualdades e combate, né, as desigualdades econômicas, gênero, raça, etnia, sexualidade, ou seja, todas as opressões sociais, esses pontos de cultura, elas ajudam neste combate. Pode seguir. Temos também pontões de cultura. Temos pontos de cultura e temos pontões de cultura. No ano de 2023, o MINC fez um grande edital para que nós tivéssemos pelo menos um pontão de cultura, né, em cada estado. Então, aqui no Espírito Santo, a gente tem, né, um pontão de cultura. Eles são o quê? São entidades que desenvolvem e acompanham e articulam as atividades culturais em parceria com as redes regionais, identitárias, temáticas e etc. Então, como eu disse, em 2023 nós tivemos um edital, e aí são mais de 40 pontões de cultura que vão fazer um grande movimento de reconstrução da cultura viva, vão fazer a grande articulação com os pontos de cultura. O pontão de cultura faz articulação com os vários, né, pontos de cultura. E eles vão receber o apoio e vão se unir os pontos existentes ao Ministério da Cultura, governo estadual, distrital, municipais, universidades, parlamentos, né, e etc. Pode seguir. Então, a gente está falando de uma grande rede, que é essa Rede Cultura Viva,
que ela é composta por todos os parceiros e atores da Política Nacional Cultura Viva. Então, envolve União, Estado, municípios, entidades culturais, coletivos, gestores, fazedores de cultura, etc. A gestão é compartilhada e participativa, que envolve, no âmbito do Ministério da Cultura, a nossa Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, ela é responsável, né, pelos pontos de cultura. No âmbito estadual, do Distrito Federal e Municipal, a Secretaria de Cultura ou órgãos, né, ligados à cultura. Pode passar. Aqui, né, quem tiver maior interesse, né, em se interessar mais pelo assunto, é só entrar no www.gov.br/Cultura Viva. Vocês vão conhecer o mapa de pontos e pontões de cultura e todas as informações, né? É muito interessante. Você encontra lá o pontinho, você clica no pontinho, você localiza aquele ponto de cultura lá naquela cidade, lá naquele distrito, lá naquele território. Pode passar. Temos também uma inovação agora em relação a como se pode fazer o apoio à cultura, que são os TCCs. Quem é do mundo da academia, das faculdades, essa palavra, esse termo indica outra coisa, né? Mas aqui não é a mesma coisa lá de trabalho de conclusão de curso. Aqui é termo de compromisso cultural, né? Os famosos TCCs, que é um avanço institucional do ponto de vista do apoio que se pode dar. É um instrumento de parceria entre o Estado e pontos e pontões de cultura, superando os modelos, né, ultrapassados de convênios e contratos, né? Você pode assinar termo de compromisso cultural e fazer um investimento, né, na cultura. Pode passar? Bom, e vamos falar, então, de recursos, né? Qual o tamanho dos recursos para serem investidos na Política Nacional Cultura Viva e como ele vai ser aplicado? O investimento na PNAB, dentro da PNAB, na Cultura Viva, no mínimo 388 milhões no primeiro ano. Considerando os 5 anos, vai dar 1,6 bilhão. Então, dentro daqueles 15 bilhões de investimento na Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, dentro daquele recurso, nós temos 1,6 bilhão para investir na Cultura Viva ao longo dos 5 anos. A estimativa, então, ela vai depender muito do PAAR, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? De como os municípios vão atender os investimentos na Escola Viva, mas, de antemão, a gente pode falar que nós temos 1.500 municípios que, obrigatoriamente, vão fazer investimento, porque deste recurso da Aldir Blanc, que os municípios já têm nas suas contas, aqueles que receberam mais de 360 mil em sua conta é obrigado a fazer investimento. Os que não receberam esse valor não é obrigado, mas podem. Por isso, então, que nós temos 1.500 municípios, né, que receberam valores acima, e esses valores têm relação com o número de habitantes de cada município. Pode seguir? Aqui, o valor vinculado aos municípios, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Quem recebeu acima de 360 mil deve investir, no mínimo, 25% na Cultura Viva. A partir deste percentual, o valor total, então, é de 238 milhões, e é importante ressaltar que todos os 696 municípios incluídos nessa regra de todas as unidades da federação, todos eles já aderiram, né? Porque se sabe que a adesão não era obrigatório. No caso do Espírito Santo, todos os nossos 78 municípios fizeram adesão. No Brasil inteiro, foi 97% dos municípios que fizeram adesão, um índice, né, bastante significativo. Podemos seguir. E eu ouso dizer até que estes 3% que não aderiram, provavelmente por falta de equipe técnica para compreender a importância de receber esses recursos. A gente está vendo isso agora, né, quando todos os municípios podem receber recurso, mas nem todos têm uma equipe ou uma secretaria de cultura, ou um departamento de cultura, com pessoas com competência técnica para fazer o investimento conforme as regras da legislação, né? E aí, então, que eu falava desse PAAR, né, que todos os municípios precisam fazer, e até agora, 31 de maio, exceto o Rio Grande do Sul, porque lá no, né, Rio Grande do Sul, todas as legislações, tudo agora, né, abre-se exceção por conta do que está acontecendo lá. Mas, fora, né, o Rio Grande do Sul, em todo o país, todos devem fazer o PAAR até o dia 31 de maio, que é o plano de ação. Né? Na verdade, o plano de ação, todos os municípios fizeram quando fizeram adesão. Faz adesão, apresenta um plano de ação. Agora é o plano de aplicação. Eu fiz o plano de ação, e é a mesma coisa? Não, você pode alterar, até mesmo, porque agora é obrigatório você fazer escuta com a sociedade civil.
você vai ouvir os conselhos de cultura, você vai ouvir os trabalhadores da cultura, os fazedores da cultura, seja em assembleia, seja em audiência, o instrumento que o município quiser fazer, desde que se garanta participação efetiva, participação coletiva. Então, pode ser alterado, sim, né, no plano de ação. Quais são, então, as estratégias para a promoção da acessibilidade e ações afirmativas? A PNAB traz com ela várias normativas. Uma das normativas determina que você precisa garantir, né, ao investir o recurso da cultura, que você tenha a promoção da acessibilidade, que você também tenha ações afirmativas. Né? O que é isso? Né? A normativa, estou me referindo à normativa número 10, de 28 de dezembro de 23, que vai, né, a falar das regras e procedimentos que você precisa fazer para o investimento destes recursos. Né? Essa normativa vai pensar na necessidade que você precisa ter de privilegiar mulheres, pessoas negras, povos indígenas, comunidades tradicionais, população LGBTQI+, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas em situação de rua e outros grupos em situação de vulnerabilidade. Ou seja, todos aqueles grupos que, historicamente, sofrem opressões, é preciso ter uma atenção, né, e ações afirmativas, porque a gente sabe que a cultura é, por essência, inclusiva. A cultura é, por essência, uma das formas mais eficazes de salvarmos vidas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Por isso, a normativa traz lá, de forma muito explícita, o que se pode e o que se deve fazer. Né? Então, os mecanismos... Pode voltar um pouquinho. Os mecanismos podem ser... Como é que você vai pensar nisso? Você pode usar vários mecanismos, né, para implementar. Você pode usar políticas de cotas, você pode usar bonificações, usar critérios diferenciados de pontuação, porque, como se trata de recurso público, não é a gente sabe que não é aquele formato, eu te dou dinheiro, você faz. Não. Não precisa ter chamamentos, precisa ter editais, precisa ter critérios, né, que democratizem o acesso. E, dentro desses critérios, você pode usar esses vários mecanismos para fazer aquelas ações afirmativas. Né? Com relação à política de cotas, e existe, está na normativa, ficam reservadas 25% das vagas para pessoas negras, pretas ou pardas, 10% para pessoas indígenas, 5% para pessoas com deficiência. Então, a cota já direciona para esses grupos aqui a necessidade que você estabeleça. Vamos seguir. Então, como está a distribuição no caso do Espírito Santo? Né? Primeiro, ali é o tema geral, mas a normativa que fala né, como que se deve beneficiar, né, as ações afirmativas, o próprio artigo 15 da normativa coloca. Aí a gente vê, no inciso 1, já regiões periféricas. Há uma discussão, e vocês já devem ter escutado muito, de que, muitas vezes, os recursos ficam muito centralizados, né? Ficam em determinados centros. Daí, então, você pensar e ter que efetivar que o recurso chegue nas regiões periféricas. E a gente sabe como tem cultura importante nas regiões periféricas e que, muitas vezes, essa linguagem de editais não é acessível para eles. Eles não estão acostumados com isso. Então, é preciso pensar nas ações afirmativas, regiões periféricas, regiões com menor índice de desenvolvimento humano, regiões onde são localizados conjuntos e empreendimentos habitacionais e programas habitacionais de interesse social, assentamentos e acampamentos, regiões com menor presença de espaços e equipamentos culturais públicos, regiões com menor histórico de acesso a recursos da política de cultura, zonas especiais de interesse, áreas atingidas por desastres naturais, territórios quilombolas, indígenas, territórios rurais, espaços comunitários e demais regiões. Então, a normativa elenca ali. Se a pessoa tem dificuldade em pensar onde, né, você deve privilegiar chegar a esse recurso, está aqui, né, bem explícito. Podemos passar? Bom, o Estado deverá disponibilizar 10% do valor total, porque a gente está falando agora de Estado Unidade da Federação. Né? Então, o Estado tem que disponibilizar 10% do recurso que ele está recebendo da PNAB, né, para ações do Plano Nacional Cultura Viva, entre 15% a 20% dos recursos vinculados. Dentro desses 10%, de 15% a 20%, ele vai celebrar aquilo que a gente falava lá do TCC, dos termos, né, de compromisso de cultura com os pontões de cultura. Os municípios devem disponibilizar 25% do valor, né, para a Política Nacional Cultura Viva, 20%
do valor total da PNAB para investimento em ações para territórios periféricos, que a gente falou anteriormente. Parte ou todo desses 20% poderá estar dentro dos 25% obrigatórios. Essa é uma dúvida que os municípios sempre têm. Se ele precisa investir 25% na cultura viva, ele também precisa investir 20% naquelas ações afirmativas, pode ser dentro dos 25%. Não há problema com isso, né? Pode passar. Aqui a gente colocou, né, isso tudo tem lá no site do Ministério, mas é bom a gente explicitar aqui em termos de valores, né? Nós temos 12 municípios que receberam mais de 360 mil, que são estes aqui listados: Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina, Aracruz, Viana e Nova Venécia. Todos estes receberam valor acima de 360 mil. Portanto, todos eles devem obrigatoriamente investir 25% deste valor na cultura viva, né? E aí a gente tem, então, qual seria este valor? Por exemplo, Serra, né? Como é o município mais populoso, é o que recebeu o maior recurso. A Serra tem que investir 821 mil, que é um recurso significativo, né? Porque a gente não tinha recursos vinculados para fazer esse investimento, agora nós temos, né? Nessa ordem aí, nesses valores, né? Na cultura viva, esse valor que a gente está vendo aqui na segunda coluna de valores, na terceira ele tem ainda todo aquele restante de recursos para fazer todos os investimentos na cultura. Pode passar. Aí a continuidade, né? Todos os nossos municípios, os recursos, a partir destes aqui, não tem aquela obrigatoriedade de investir na cultura viva, mas vários deles, que já preencheram o seu par, estão colocando recurso para fazer esse investimento. Até porque é uma política eficaz, é uma política que já provou que ele tem sucesso naquilo que se propõe. Pode passar. Aí todos os nossos municípios, pode passar. Isso. Aqui, ainda falando sobre essa distribuição de recursos, né? O Estado, o governo do Estado, recebeu 30 milhões, né? Esse ano, né, 2024. Desses 30 milhões, eu falei anteriormente, ele tem que investir 10%. E aí, o que eu tenho falado muito? Nós vimos que 12, obrigatoriamente, tem que investir na cultura viva. O restante, eles receberam menos de 360 mil. Qual é a indicação que se faz? Que o governo do Estado, com este recurso aqui, atenda, ajude, contribua com aqueles municípios que receberam um valor menor do que 360 mil. Para quê? Para fazer esse recurso chegar lá naqueles diferentes territórios. Pode passar? Então, essa apresentação ela tem esse sentido de falar do que a gente está vivendo nesse momento, que agora é 31 de maio, mas eu quero aqui também lembrar que nós viemos de uma Conferência Nacional de Cultura, a maior conferência da história da cultura do país, e no período que nós estávamos lá, no início de março, o Congresso Nacional aprovou o Sistema Nacional de Cultura. Nós agora, então, estamos vivenciando este momento, né, de organizar o nosso Sistema Nacional de Cultura. Isso implica em quê? Isso implica que todos os estados e todos os municípios, né, precisam criar o seu sistema, no caso do município, municipal de cultura. E o que precisa fazer para ter um sistema municipal de cultura, um sistema estadual de cultura? Você precisa ter fundo de cultura, você precisa ter plano de cultura e você precisa ter conselho de cultura. São esses 3 itens básicos para você ser um sistema. Alguns municípios já têm, muitos outros não têm, mas nós vamos agora, estamos colocando o escritório à disposição para contribuir com aqueles municípios que não têm essas 3 instâncias necessárias para se constituir um sistema. E nós sabemos que, quando se trabalha no formato de sistema, a política chega mais fácil, é mais eficaz. E a gente sempre faz alusão. O SUS é um sistema, né? A assistência também tem um sistema, a educação está construindo o seu sistema, e a cultura agora tem sua legislação de ser também um Sistema Nacional de Cultura, mas que precisa agora, né, ter o rebatimento nos estados e nos municípios. Então, essa fase que nós estamos, para que, de fato, a cultura seja encarada como política pública de direito. E aí o sistema vem para garantir isso. Então, estamos à disposição para as perguntas, né,
e questionamentos que vocês quiserem colocar. Bom, eu abro agora, perguntando se os deputados querem. A Célia pode ficar à vontade para ficar aqui em cima ou sentar-se e responder as perguntas ali sentada. Fica a seu critério, Célia. Marcelo, como é meu amigo de longa data, está botando uma cadeira aqui. É para mim, Marcelo? Então, fica aqui. A gente se conhece desde o curso de História, nos anos 1980. Eu indago os deputados se querem fazer alguma pergunta, pedido de esclarecimento ou mesmo sugestões. Só fiquei numa dúvida quando a senhora disse aqueles recursos, inclusive Colatina está na faixa dos 380. Isso foi no ano de 2023 ou já é para o ano de 2024? Todos os municípios já estão com esse recurso em conta, precisam preencher o PAR agora até dia 31 de maio, e nesse PAR eles vão colocar de que forma vão fazer o uso do recurso. A partir do momento que colocou no sistema, não tem que esperar o Ministério aprovar, não. Ele já pode efetivar. Obviamente que o Ministério vai verificar se ele cumpriu aquelas determinações, principalmente se ouviu a sociedade civil em como vai aplicar. O quê? Agora, 24. Mas pode se estender, porque alguém pode apresentar uma proposta de que a utilização desse recurso extrapola 24, não tem problema. Mas o município precisa, este ano, fazer todos os procedimentos necessários para que esse recurso chegue, né, na ponta que tem que chegar. Essa era até minha dúvida. Eu vi, você falou que uma porcentagem tem que ir para o plano. Para a política Cultura Viva. Política Cultura Viva. Isso. Ok? Uhum. O que significa isso? A diferença desse valor que vai para a Política Cultura Viva do restante? Qual é a diferença? Só para eu entender. A diferença é que se resguardou, se buscou garantir na lei recurso para uma política que já existe, que é a Política Cultura Viva. Que tem aquela regra de aplicação. Que são estes 12, no caso do Espírito Santo, estes 12 que receberam mais de 360 mil. Então, deste valor deles, 25% ele tem que levar para a Cultura Viva. Aí, dentro dos 25%, para as ações afirmativas, aquele elenco, né, de territórios, né, e grupos de pessoas que precisam receber este recurso. A gente viu o exemplo de Serra, né? A Serra recebeu 3 milhões e tanto, 25% deu 800 mil. Então, Serra precisa pegar 25% dos 3 milhões dele e investir na Cultura Viva, obrigatoriamente. Aí ele tem mais 2 milhões e tanto, que ele vai investir nos várias atividades culturais. Ele pode lançar os editais, ele pode fazer chamamentos, né? Os trabalhadores e fazedores de cultura vão receber esse recurso via os instrumentos que eles colocarem no PAR. Só o que seria o Cultura Viva? Porque eu não consegui ainda diferenciar dos outros empreendimentos, vamos dizer, outras questões culturais. Você tem grupos, você tem pontos de cultura espalhados nos vários territórios. Esses pontos de cultura fazem diversas atividades. Desde, vamos imaginar que você tenha lá capoeira. Tem um grupo de capoeira e eles, né, a comunidade acessa aquelas atividades. Você tem lá um grupo de teatro e eles, os pontos de cultura eles não ficam reduzidos a uma atividade cultural. Normalmente eles fazem várias atividades culturais. Os pontos de cultura foram se expandindo de tal forma que se transformaram também em pontos de leitura. Aí você tem a biblioteca comunitária e tudo que envolve a leitura ali naqueles grupos. E, geralmente, você não tinha recursos específicos, né, destinados para eles, para esses grupos. Agora, o que mudou é que você, na PNAB,
os legisladores, né, porque está na legislação, definiu, olha, 25% para quem recebe acima de 360 mil vai investir na cultura viva, que são esses diversos pontos de cultura que já existem, dentro daquela concepção de que o Estado não vai levar a cultura lá, não, ela já existe, agora vai entrar o investimento. Entendi. Eu fiquei na dúvida também, quando a senhora fala cultura viva aí, a senhora quer dizer assim, na verdade, se fosse no Google, a gente perguntaria o que é a cultura viva e o que não é cultura viva. Isso que eu acho que está... né? Porque quando foi criado lá, em 2004, com o ministro Gilberto Gil, recebeu este nome. Não, a cultura é sempre viva, obviamente, né? Mas se constituiu pontos de cultura e então se deu assim, como se você estivesse dizendo assim, olha, a gente existe, por isso que veio esse nome. A gente existe, somos cultura viva. Nós não recebemos investimento, mas a gente existe. Agora existe e tem investimento. E como é que se cadastra esses pontos de cultura viva? Você tem um sistema que se entra no governo, Transfere Gov, você se cadastra lá. Lembrando que o número de pontos de cultura ele varia. Se você abrir o mapa, que a gente chama de mapa dos pontos de cultura, você vai encontrar uma quantidade, mas amanhã já pode ser diferente, porque algum grupo já se cadastrou, porque, como são grupos criados pela sociedade, não é o governo quem cria, é a sociedade quem cria, então é muito dinâmico. Mas existe um cadastro e existe a secretaria do Ministério que os acompanha e eles estão nos diferentes territórios dos municípios do país. Né? Só assim, para ficar bem claro, principalmente o telespectador entender, dê um exemplo que é cultura viva e que não é cultura viva, por gentileza. Bom, então nós temos ponto de cultura. Esse ponto de cultura que faz lá diversas atividades do seu território, o município de Serra, que a gente está pegando, que recebeu o maior recurso, lá seus 800 e tantos mil, ele vai destinar especificamente para esses diversos grupos existentes. Né? As bandas de Congo, por exemplo, como cultura viva, como ponto de cultura. Na Serra tem muito isso. Né? Você tem um artista que ele coloca o seu ateliê como ponto de cultura, porque ele não faz só a arte dele, ele recebe a comunidade ali, expande o seu fazer, e recebe outros artistas e expande o seu fazer. Então, hoje, eles sabem, inclusive, eles estão se articulando para conversar com as gestões, dizendo, olha, a gente sabe que tem recurso, a gente quer saber agora como nós vamos receber este recurso. Aí cabe ao município definir as estratégias, listar todos os pontos existentes no seu município e dialogar como esse recurso vai chegar até eles. Então, só para entender, tem 72 no Espírito Santo, pelo que eu vi aqui no mapinha, 72 pontos de cultura. O recurso dos municípios que precisam repassar os 25, por exemplo, Serra, ele vai pegar, tem 15 lá na Serra, vai ficar entre esses 15, é isso? Esses 15 que estão cadastrados. Agora, a cultura viva ela é tão dinâmica que ela é tão dinâmica que quem não está cadastrado, mas comprova-se pelas comunidades que ali existe um grupo e faz, ele pode receber. Dentro desses 25%. Então, não só os que estão cadastrados, porque a comunidade pode dizer, a gente nem sabia que tinha cadastro, porque é isso, né? Mas aqui tem uma cultura viva. Ele pode receber. O município vai listar isso, as comunidades vão afirmar que ele existe e ele é essa... Por isso, Serginho, ele é essa cultura viva. Ele está ali, ele é reconhecido pela comunidade. Então, não somente os cadastrados. Né? Célia, eu gostaria também de fazer algumas observações aqui e fazer uma pergunta. Nós temos, desde o ano passado, nós aprovamos aqui na comissão as itinerâncias. Né? Então, nós chegamos a fazer, acho que 2 ou 3 reuniões, nós chegamos a fazer 2 ou 3 reuniões, além do que o ano passado nós fizemos um seminário aqui que teve 245 pessoas, entre fazedores de culturas
de cultura e gestores. O que a gente está observando quando a gente conversa com os fazedores de cultura, e mesmo nós temos recebido uma demanda grande de explicações, pedido de informações dos gestores. Como a política mudou muito, e agora a gente tem não só uma política nacional, que a Aldir Blanc não é mais emergencial, ela é uma lei permanente, e temos aí o sistema. Qual é a preocupação que o MINC, como é que o MINC está tratando a questão da formação dos gestores locais, dos gestores municipais, das prefeituras? Porque, por exemplo, Linhares foi a que mais me impactou. Ela está entre as maiores, portanto, recebeu um recurso muito maior. E praticamente iria devolver o recurso no ano passado, porque não teve a capacidade mesmo de utilizar os recursos. E tem uma enorme reclamação dos fazedores de cultura na região, né, em Linhares e nos seus distritos. Semana passada mesmo, nós recebemos aqui um grupo de Linhares preocupado que se não vai acontecer esse ano o mesmo que aconteceu o ano passado, ou seja, devolver recursos ao governo federal. Então, assim, eu pergunto, como é que o MINC está tratando isso? Tem uma política dirigida para a qualificação e formação dos gestores? O MIC realiza diversas atividades, né, direcionadas aos gestores e direcionadas aos trabalhadores fazedores de cultura. Uma delas, por exemplo, é o Circula MINC. Mas, lamentavelmente, o número de gestores e equipe técnica das secretarias que participam dessas atividades, dessas formações, tem sido pequena. Viu? Semana passada, a gente teve um Circula MINC PNAB, voltada para os gestores. Neste caso, eu até disse para o MINC, olha, neste caso, a adesão está pequena no Espírito Santo, porque houve uma coincidência que o Estado estava fazendo uma atividade com eles também. Então, até teve uma justificativa, mas nós ainda temos uma carência muito grande em relação aos gestores, no sentido de buscar qualificar suas secretarias ou departamentos. Em alguns lugares não é nem secretaria. Então, acho que o grande movimento que nós precisamos fazer é nesse sentido, né, de que os prefeitos e prefeitas busquem melhorar as suas equipes, que tenham competência, que tenham qualificação para poder fazer a gestão desses recursos. Porque, muitas vezes, né, a Secretaria de Cultura estava ali junto com o turismo, como acontece muito, a cultura não tem recurso mesmo, e aí, então, pouco se fazia. Só que agora tem. Vocês veem, do menor município ao maior município recebe recurso. E aí, então, essa carência já foi, né, identificada. Temos atividades voltadas para os gestores, mas a gente ainda encontra, né, uma certa resistência, mas não é resistência política, né? Não vou porque o MINC está fazendo isso, não. É um compromisso, eu diria assim, né, de determinados gestores de buscar a qualificação. A gente está num momento agora, por exemplo, que houve muitas mudanças. Aí eles fazem contato conosco no escritório. Olha, mudou a gestão aqui da Secretaria de Cultura e nós precisamos fazer o PAA. Como é que vocês podem orientar? Aí nós temos cartilhas, nós temos vídeos, nós temos toda quarta-feira uma equipe do MINC, né, de plantão, que a gente chama de plantão de PNAB, e a gente direciona aquilo que a gente consegue atender por nós aqui do escritório, a gente atende e a gente orienta, manda os vídeos, a gente manda cartilha e a gente ainda pede para eles participarem do grupo que é Plantão Tira Dúvidas, que eles podem, então, ali resolver as pendências e o município não deixar de fazer o seu PAA.
Mas, deputada, a gente ainda encontra essa ausência por parte de determinados municípios de compromisso de qualificar suas equipes, mas eu penso que a gente está agora no momento em que a gente vai ter um corte. O antes da PNAB e pós-PNAB. Porque se agora tem recurso, e vai ficar muito mal para esses gestores se tiver que devolver, né? Porque é péssimo, né, para uma administração, né, se a população fica sabendo que o recurso chegou na conta e não fez uso porque não soube fazer. Então, eu acho que a gente vai ter um corte nesse sentido do antes e depois na qualificação das equipes técnicas das secretarias de cultura do Espírito Santo. Mas a senhora tem razão, a gente tem essa dificuldade, sim. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O que eu ia perguntar, ela mais ou menos respondeu. Por exemplo, no turismo, o que aconteceu com a Serra agora. Serra tem Nova Almeida, Igreja dos Reis Magos, tem Jacaraípe, Manguinhos, o Congo, e não foi incluído no circuito turístico do Brasil, porque não prestaram conta, ou não se inscreveram, ou foi negligência do gestor. Quer dizer, já é uma punição um município de litoral, né, que recebe turistas do Brasil inteiro, não está incluído na rota turística, né? Aí eu queria saber, na cultura, por exemplo, eu como prefeito, eu não usei o recurso, eu tenho que devolver. É só devolver ou tem alguma, entre aspas, punição? Essa pergunta apareceu agora, na semana passada, nesse Circula Minc. A legislação não apontou penalização, né? Não sei se os legisladores vão pensar nisso, né? Até porque a gente não tinha essa política, né? Era sempre uma coisa pontual de chegar algum recurso para a cultura, como agora tem. Possivelmente os legisladores vão pensar sobre isso, mas o que tem o recurso vai para o fundo. Né, o município vai deixar de fazer uso e o recurso vai para o fundo, e no fundo ele vai ser direcionado, né, para outras atividades. Bom, eu aproveito para reafirmar que essa comissão tem procurado trabalhar bastante com os municípios e com a Secult, né, o secretário tem participado ativamente de todas as nossas atividades. Nós conversamos muito com os fazedores de cultura. Nós vamos começar agora também uma certa rodada de ouvir os fazedores de cultura aqui. E nós havíamos combinado com o presidente da Amunis que, se fizesse presente, ele confirmou, mas, ao fim, não compareceu, numa audiência, numa sessão que discutiu a PNAB aqui na casa, exatamente para que nós pudéssemos dar uma contribuição. A comissão, antes de fazer cobranças, ela precisa ver. Tem problema, a gente pode ajudar, porque nós não queremos devolução de recursos, já que conhecemos muitos fazedores de cultura em todas as áreas, seja na dança, seja na arte popular, seja na arte tradicional, né, nas artes tradicionais, como é a cultura indígena, que aí e também na cultura negra, que tem dança, que tem gastronomia, que tem escultura, que tem uma série de nuances, todas culturais. Agora, nós precisamos ouvir um pouco os fazedores de cultura e, desde o ano passado, como eu disse, nós aprovamos aqui na casa, aqui na nossa comissão, a itinerância da comissão exatamente para conversar com gestores e fazedores de cultura no seu local. Né, no seu local. E, na próxima quinta-feira, nós estaremos realizando, a comissão já enviou com tempo hábil aos deputados
o convite para participar de uma dessa primeira reunião itinerante desse ano, que será realizada no município de Vila Pavão, no dia 23, às 18 horas. Então, nós já temos confirmado presença do município de Água Doce, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Nova Venécia, Boa Esperança, São Gabriel da Palha e Vila Valério, que confirmaram presença nessa reunião. Então, assim nós reafirmamos o convite. Seria muito importante a participação de quem está no local, de quem lá da região, não só os municípios, os gestores, mas também os fazedores de cultura, assim como para nós é muito importante a presença dos parlamentares dessa comissão e outros parlamentares da região ou que tenham interesse em participar. Essas itinerâncias não são feitas para a presidência, é para a comissão. Então, assim, reafirmo o convite e espero que vocês possam estar conosco lá. O MINC já confirmou presença e o IFAM também. Então, assim, será um momento muito rico. Então, espero que vocês possam estar presentes. Indago se algum deputado ainda quer fazer mais alguma intervenção sobre esse tema ou dar alguma informação, fazer algum convite. Os dois deputados declinam, então eu vou fazer o encerramento. Lena, alguém do plenário quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Lena. Tem que gravar, Lena. Lena Cogo. Bom, eu sou Lena, faço parte aqui da equipe da Comissão de Cultura. É porque a gente tem participado, de vários momentos, e com a presença da nossa coordenadora do MINC local, a Célia, e teve um momento em Guarapari, que eu estive lá representando a comissão, e foi falado, Célia, de uma porcentagem financeira dentro desses recursos federais que é específico para que os municípios possam estar dando as suas próprias formações internas, as suas equipes, entendendo a fala da nossa coordenadora do MINC, que existe essa responsabilidade também do município de preparar essa equipe, por conta de que hoje a gente sabe que a maioria das secretarias do interior ela agrega mais de uma coisa. Então, a cultura sempre vem lá dentro de um pacote que tem outras importâncias. Então, eu esqueci a porcentagem, fiquei curiosa, eu acho importante 5%. Isso para que nós tenhamos esse conhecimento. Dentro deste valor que os municípios recebem, ele pode utilizar até 5% para, se for o caso, contratar equipe técnica para cuidar da aplicação deste recurso, até 5%. Como se sabe que muitas secretarias não têm equipe técnica, então na lei tem além isso. Da formação, pode contratar... Até 5% desse recurso ele pode utilizar. Então, você vai fazer um edital, você precisa de pessoas que conheçam legislação de edital, que conheçam a cultura, como vai ser esse edital. Você precisa contratar pareceristas, pessoas que vão fazer análise das inscrições feitas. Então, até 5% deste recurso pode ser utilizado para isso. Uma observação, eu acho muito interessante, porque, como existia no passado, Secretaria de Esporte só se relacionava a futebol. E a gente vê que hoje muitas prefeituras, principalmente quando o município é menor, que não tem um movimento cultural, que a Secretaria de Cultura é como se fosse só para promover shows em festas e contratar artistas para se apresentar, não usando, inclusive, nem a prata da casa. A gente vê isso. Então, ter uma preparação para que realmente o que é a cultura
né? Shows é cultura, sim, mas existe muito mais do que isso. Então, eu acho muito importante ter essa verba para, falando português claro, ensinar as pessoas a fazerem cultura. Eu queria também fazer um comentário sobre isso. Para além da contratação de eventos, né, o financiamento para indumentária, para instrumentos, entendeu? Recuperação e compra de novos instrumentos. Então, assim, isso porque antes era pires na mão, não só nas prefeituras, mas no governo do Estado, mas pedir deputado. Então, assim, eu mesmo já fiz emenda para renovação dos instrumentos de bateria das escolas de samba, aqui para o Carnaval Capixaba. Então, assim, hoje já não é mais a valorização do fazedor de cultura se dá nesses aspectos. E em outra oportunidade, porque nós já passamos bastante do tempo e daqui a pouco terá outra reunião nessa mesma sala, nós precisaríamos conversar, deputado Gandini, assim, muito francamente, sobre os editais e a dificuldade de acesso. Eu sou testemunha do esforço que a Secult faz para facilitar e democratizar o acesso. Mas, ainda assim, os vencedores dos editais ficam restritos às pessoas e grupos mais habituados e com uma experiência, com expertise mesmo com a simplificação que foi feita, mas essa simplificação a gente vê na prática, que ainda não atingiu os níveis necessários. As pessoas não conseguem entender o que precisa. Foi até pensado em fazer o projeto para disputar o edital até falado, até gravado. A própria pessoa falando dos objetivos, dos custos, de como serão utilizados, de como vai ser a prestação de contas e tal. Então, assim, nos editais, além da dificuldade de acessar e ganhar, porque fica muito assim, a gente um pouco já sabe. E isso não é porque é uma panelinha ou porque tem algo que não possa ser dito, que fique escondido, ou que tenha um beneficiamento a A, B ou C. De fato, há dificuldade de alguns setores de fazer. Se tem dificuldade de fazer o projeto, imaginem a prestação de contas, que é extremamente complexa, que tudo, até um grampo que for comprado para o evento ou a apresentação, tem que ser contabilizado. Então, assim, nós precisamos também de trabalhar junto para facilitar a vida do fazedor de cultura, especialmente esses que foram citados, periféricos, quilombolas, né, indígenas e outros grupos mais vulnerabilizados. Porque entre a vulnerabilidade que ele tem está a questão da educação e do conhecimento das regras, das leis, né? Então, assim, isso preocupa e é algo que nós precisamos ajudar a atuar, né? Em todos os municípios, aí não é só o interior.
Nós vamos pegar São Pedro ou outras regiões aqui da Grande Vitória, está equivalente a alguns grupos em Conceição da Barra, em São José do Calçado e por aí afora. Isso é um problema estadual, não é um problema localizado. Deputada, a propósito, eu gostaria de falar de dois pontos que eu não disse naquela apresentação, que está dentro dessa temática. Em 2023, ano passado, o MINC fez um edital de chamamento para a escolha de organização da sociedade civil para ser um comitê de cultura. Então, em todas as unidades da federação, isso foi feito. Aqui no Espírito Santo, 4 entidades da sociedade civil participaram. A selecionada, né, que cumpriu lá todos os requisitos e fez a maior pontuação, foi o IPAC, Instituto de Políticas e Ações Culturais. Esse instituto, como entidade da sociedade civil, assinou agora um convênio com o Ministério, vai receber 2 repassos no valor de 970 mil cada um, para fazer todo um processo de formação, de informação nos diferentes territórios, dentro dessa política de que as pessoas estejam preparadas para acessar o direito à cultura, seja aprender essa linguagem de editais, de chamamentos, e a gente chama de territórios, os chamados territórios prioritários, né? Quais são? A região de Vitória, que não é apenas a grande Vitória que a gente conhece, mas Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica, Fundão, Guarapari, Piúma, Serra Viana e Vila Velha, regiões prioritárias, né? A região de São Mateus, que envolve os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus. A região de Colatina, que envolve Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Itaguaçu, Mantenópolis, Marilândia, Panca, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vila Valério. São as 3 regiões prioritárias que esse Comitê de Cultura deverá atuar. Prioritárias não significa que pode ficar só nelas, mas essas 3 regiões, com esse leque de municípios, nós vamos ter esta entidade com estes recursos, né, para fazer atuação, principalmente de formação e de informação. E a outra coisa que tem um edital aberto agora, né, que a gente está fazendo a divulgação dele, que são os agentes territoriais de cultura. Para o Espírito Santo, são 9 agentes territoriais de cultura. Tem que ser pessoas ligadas à cultura. Isso não é um trabalho. Na verdade, a pessoa vai receber uma bolsa, ela tem que atuar 20 horas, dessas 20 horas separado entre formação e atuação nos territórios. Uma bolsa de R$ 1.200 para que ela possa fazer uma atuação nos territórios, articulando os diferentes grupos de cultura para atuar junto aos comitês, junto ao MINC, porque dentro dessa coisa, se o dinheiro chegou, e a gente precisa, então, fazer um grande movimento. Aí o Comitê de Cultura vai fazer esse movimento, os agentes territoriais de cultura vão fazer o movimento, aí a comissão já faz, ou seja, quanto mais pessoas envolvidas neste grande movimento de fazer chegar o direito à cultura. Então, o comitê já tem a entidade escolhida, que participou do edital, os agentes, a gente está na fase de inscrição, elas se inscrevem. A referência é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, porque é um Instituto Federal por região, então a região Sudeste. Esses agentes estarão vinculados a esse Instituto Federal e 9 vão atuar no Espírito Santo. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer bastante a disponibilidade da nossa representante do MINC de estar aqui hoje. Acho que foi bastante rico, muito esclarecedor, tanto para nós, quanto para quem está assistindo, para os gestores, para os fazedores de cultura. Como eu disse, tenho interesse de ter um debate mais profundo sobre a questão dos editais, né? Algumas coisas, ainda há alguns gargalos que precisam... E talvez até uma nova modalidade, que não seja exclusivamente dos editais. Nós temos a responsabilidade constitucional de fazer a fiscalização, então estaremos sempre perto, sempre junto, não será uma fiscalização
punitiva, será uma fiscalização de tentar educativa, de tentar ajudar, obviamente, o que fugir mesmo com essa nossa tentativa, nós seremos obrigados a falar com clareza os municípios ou que o Estado não estiver fazendo. Se não me falha a memória, nós temos 55 milhões no Estado do Espírito Santo para gastar com cultura, que não é só não são apenas os recursos do MINC. Nós temos os recursos locais das leis estaduais, né, e os municípios também têm, mesmo que pouca coisa, mas nos seus orçamentos. Então, assim, 55 milhões Deputada, entre Paulo Gustavo e Aldir Blanc, o Espírito Santo recebeu 146.905.120,66 de recursos. Assim, eu não estava contando a Paulo Gustavo. Eu estava contando só Como a Paulo Gustavo está em andamento, né, então esse dinheiro está circulando. Né? Por isso, devemos conversar sobre a Paulo Gustavo um pouco mais à frente por isso também. que a gente fala que a cultura move a economia. Né? Nossa, move mesmo. São recursos vultuosos para quem não tinha nada. Né? Nada que eu falo, assim, muito pouca coisa. Então, é um assunto que nós, eu acho, devemos dar prosseguimento. Volto a afirmar a importância dos deputados nas itinerâncias. Nós sempre vamos estar cuidando para que os deputados recebam a agenda com a antecedência necessária, porque conhecemos a agenda de todos nós, sabemos a dificuldade que é fazer a compatibilização. Se ninguém quiser fazer mais nenhuma observação, eu vou fazer o encaminhamento para o encerramento. Eu só queria dizer que foi muito produtiva, que eu acho que foi a reunião mais longa que tivemos na formação dessa comissão, nessa legislatura. Né? Muito obrigado aí pela presença, Célia. Agradeço, então, a presença da Célia, agradeço os nossos dois companheiros de comissão e de todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido meus pares para a próxima reunião, que será ordinária, que ocorrerá no dia 6 de junho, às 9 horas, no plenário Judite Leão Castelo. Bom dia a todos, todas e todes, e boa semana para nós.